Porque Deus me acordou hoje à tarde para fazer uma pergunta para o meu coração. E essa pergunta mexeu comigo. E eu fiquei sondando o meu coração ali para ver se é só comigo ou se era para eu liberar isso hoje à noite. Então, parte do que ele falou comigo, eu quero liberar para você hoje à noite aqui, que eu creio que faz muito sentido. Vou fazer uma pergunta para você. Nós somos marcados por datas, por encontros. Quantos aqui se lembram quando o Ayrton Senna morreu? Quantos? Tem gente que nem estava viva ainda, né? Faz quanto tempo já? 30 anos. Meu pai. Olha lá. Como marca nessas datas, né? Ou seja, tem datas que marcam. Tem gente que nem sabe quem é Ayrton Senna. Depois você vai no YouTube, mas ficou sabendo a história, é óbvio. Não tem como não saber. Mas tem situações e datas que marcam. Eu sei exatamente onde eu estava, o que eu estava fazendo no dia que eu recebi a notícia. Né? Não só do acidente, mas quando a tela da TV começa a subir, né? Aquela, como é que chama? É a vinheta, né? Que vem com a data, né? Falando da morte. Agora, do nosso querido Silvio Santos, que também, querendo ou não, marcou muito, por conta de tudo aquilo que ele representou aí, e a bondade, a generosidade, um homem tão querido por muitos, né? Pelo menos não apareceu ninguém falando mal, e se falou mal, não deram nem ibope. Mas não devemos dar ibope para quem fala mal mesmo, só para quem fala bem. Amém? Então essas datas marcam a nossa vida. Você certamente tem datas na sua vida que você não esquece, tá certo? Ou seja, a data do seu casamento, a data do seu pedido de namoro, tantas coisas boas, né, que marcam a nossa vida. Mas a pergunta que veio ao meu coração é: qual é a data do encontro nosso com Deus? Qual foi a data que nós tivemos uma experiência com Ele? E hoje à tarde, na hora do almoço, a gente lembrava que hoje, dia 25 de agosto, hoje faz 39 anos que eu me batizei. Olha, aí a Bia falando comigo, que ela também faz no dia 25, e a Júlia também faz também no dia 25 de agosto, aniversário de batismo. Essa data está registrada numa outra Bíblia que eu tenho, que está marcado 25 de agosto de 1985. Hoje está fazendo 39 anos pelo qual eu me batizei. São datas que marcam a nossa história. Mas tem uma data que nós precisamos lembrar. Se você não teve ainda, que é exatamente isso que o Pai ministrou no meu coração, nós precisamos ter uma data pelo qual nós passamos com um encontro com Deus. Esse encontro com Deus muda tudo. Eu não sei se você já teve esse encontro com Deus, mas se não, você não teve, você precisa buscar ter esse encontro com Deus. Pode ser que alguns já tiveram nos encontros Vida Vitoriosa, pode ser que alguns tiveram no seu secreto. Eu conheço muitas pessoas que tiveram encontro com Deus no particular, né? Pessoas que tiveram uma experiência com Deus no momento que, na sua sinceridade, dobrou os seus joelhos, orou, chorou, e a presença de Deus o visitou, e aquilo mudou a sua história. Por isso, lá em Mateus, capítulo 6, eu queria que você fosse a esse texto comigo, só para a gente começar a gatinhar nesse assunto. Mateus, capítulo 6, é onde há uma recomendação de Deus. Pode ser que você pegue essa chave aqui hoje e você não esquece jamais disso. Mateus capítulo 6, verso 6. Vamos ver o verso 5 para a gente ganhar um entendimento. Diz assim: e quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Eu lhes asseguro que eles já receberam a plena recompensa. Verso 6. Mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu pai, que está em secreto. Então,
o seu Pai, que vem em secreto, o recompensará. Amém? Que lugar que Ele quer que a gente vá? Aonde? Para o quarto, para o secreto. E aí vinha no meu coração claramente isso, que nós precisamos ter esse encontro com Deus. Porque a partir desse encontro com Deus, acredite, você não vai querer sair do secreto. E o Pai sempre vai nos levar a ter uma experiência de um encontro com Ele. Pode ser que a falta desse encontro é que nos leva a viver uma falta de propósito. A falta desse encontro pode ser que nos impede, da gente estar no secreto. Pode ser que pessoas não tenham secreto porque não tiveram ainda esse encontro. Todos os homens de Deus, ao longo da história, da igreja e também das Escrituras, tiveram um encontro com Deus. É muito forte isso. E eu fui despertado para isso hoje, de uma maneira tão forte no meu coração. E eu peço que o Espírito Santo hoje libere sobre nós essa graça, esse entendimento. Ele venha nos convencer a ter um secreto com Ele. Amém? Porque pode ser, meu irmão, minha irmã, o fato de você não desenvolver esse secreto, isso aqui não é para colocar culpa, nem medo, nem condenação sobre ninguém. Muito pelo contrário. É um caminho que o Pai está abrindo para nós, de segurança. Amém? É um lugar seguro. É um novo e vivo caminho que foi aberto através do nosso Senhor Jesus. É um lugar de encontro. É um lugar que Ele quer levar você para um descanso. Amém? Amém? Às vezes ele fala assim, eu queria tanto um descanso. O melhor lugar para você ter um descanso é na presença de Deus. O melhor lugar de descanso é na presença de Deus. E o descanso, nesse lugar de encontro com Deus, te leva a você literalmente, entender o plano e o projeto que Deus tem para a sua vida. Amém? Como estão entendendo? Deixa eu ver. Pode ir. Faz sentido ou não o que eu estou falando? Amém? Então, é um lugar que o Pai quer nos levar, é um lugar de descanso. Ele quer marcar a nossa vida. A pergunta que fica para o meu coração, para o seu coração é, você já teve esse encontro com Deus? Você já teve essa experiência de ficar marcado no seu coração esse encontro? Eu me lembro, no início da minha conversão, e eu não quero ficar só nesses encontros, já tive outros encontros, mas tem alguns encontros que marcam a nossa vida. Quando o Senhor revela algumas verdades ao nosso coração e que literalmente nós ficamos marcados por Ele. Mas o que me chama a atenção é isso, é você não ficar só lembrando os encontros do passado, mas que você tenha vários encontros com Ele. Amém? E tem alguns encontros que eles são provocados. Tem alguns encontros que você provoca. A Bíblia diz, buscai-me-eis e me achareis quando me buscar de todo o vosso coração. Sabe aquele encontro que você diz assim, Senhor, se o Senhor não vier, eu não saio daqui. Eu preciso do Senhor. Isso faz toda a diferença. Todos nós precisamos ter um encontro com Deus. Amém? Diga com todo carinho e respeito para o seu irmão, nós precisamos ter um encontro com Deus. Diga isso, por favor. Porque esse encontro vai fazer toda a diferença. Amém? Abre comigo lá em Atos, por gentileza. Eu não vou discorrer em todo o capítulo aqui, mas você pode também depois ler e ouvir essa história, do discurso de Estevão lá diante do Sinédrio. Isso aqui mexeu demais comigo, eu fui engolido com essas declarações aqui e pude entender um pouco mais porque Estevão teve essa experiência lá em Atos capítulo 7. Estevão estava sendo usado por Deus, era um homem cheio do Espírito Santo, que começou a falar com ousadia, com intrepidez, acerca de Jesus e do que iria acontecer por causa do nome de Jesus. E ele, com uma intensidade, presta bem atenção nisso, toda vez que você se levanta
com intensidade para falar do amor de Jesus, você vai padecer perseguição. Amém? Amém? Ou seja, essa ousadia, essa intrepidez levou ele a uma perseguição muito grande. Então, diz aqui, então o sumo sacerdote perguntou a Estevão, são verdadeiras essas acusações? Ele respondeu, irmãos e pais, ouçam-me. Deus, o glorioso, apareceu a Abraão, o nosso pai, estando ele ainda na Mesopotâmia, antes de morar em Harã, e lhe disse, sai da tua terra, do meio dos seus parentes, e vá para uma terra que eu lhe mostrarei. Estevão começa a mostrar aqui, no decorrer dessas histórias, que eu queria que você depois pontuasse isso, mas só para você entender, ele começa a compartilhar a vida de homens que tiveram um encontro com Deus. Então ele fala aqui, né, como é que chama? Abraão, isso. Depois ele vai falar de Moisés, vai falar de José, vai falar de todos esses homens que tiveram uma experiência e um encontro com Deus. Pode ser que o seu nome daqui a pouco apareça aqui, porque você está em Atos 29. Sabe? Atos só vai até 28, tá? Só para entender. Atos 29 somos nós. Todos nós precisamos ter um encontro com Deus. E lá no final de toda essa história, você vai lá embaixo, diz aqui a experiência de Estevão, lá no verso 48, ele diz assim, todavia, o Altíssimo não habita em casas feitas por homens. Como diz o profeta, o céu é o meu trono e a terra o estrado dos meus pés. Que espécie de casa vocês edificarão para mim? Diz o Senhor. Então, depois que ele apresentou toda a história das Escrituras, ele começa a confrontar com a verdade esses homens. Aí diz assim, que espécie de casas vocês edificarão para mim? Diz o Senhor. Ou onde seria o lugar do meu descanso? Deus está dizendo para nós aqui o seguinte, às vezes nós fazemos tantas coisas, mas a pergunta é, onde é o seu lugar de descanso? Pode ser que nós estamos esforçando tanto, né, dentro de uma religião, de uma religiosidade, querendo provar para nós mesmos que nós fazemos parte de uma religião, mas a Bíblia está nos chamando para o seguinte, qual é o lugar seu de descanso? Tudo que você está fazendo, o Senhor pode descansar no seu coração? É muito forte isso. Aí, diz aqui, não foram as minhas mãos que fizeram todas essas coisas? Verso 51. Aí fala, povo rebelde, ele começa a confrontar de uma maneira muito forte. Povo rebelde, obstinado de coração e de ouvidos, vocês são iguais aos seus antepassados, sempre resistem ao Espírito Santo. Gente, a coisa mais cruel nos dias de hoje são as pessoas resistindo ao Espírito Santo. O que significa resistir ao Espírito Santo? De ser controlado por Ele. Muitas vezes somos controlados pela nossa mente, pelos nossos pensamentos, pelas nossas ideias, mas muitas vezes não somos controlados pelo Espírito Santo. E volto a dizer, isso não é para colocar peso, nem condenação, nada disso. É para nós refletirmos se verdadeiramente estamos sendo conduzidos pelo Espírito Santo. Pastor, como é que eu vou ser conduzido pelo Espírito Santo? Através de um encontro. Através de um encontro. Porque esse encontro leva você a ser conduzido pelo Espírito Santo e também entrar num descanso. Qual dos profetas e seus antepassados não perseguiram? Eles mataram aqueles que prediziam a vinda do justo, de quem agora vocês se tornam traidores e assassinos. Vocês que receberam a lei por intermédio de anjos, mas não lhe obedeceram. Aí, verso 54. Ouvindo isso, ficaram o quê? Ficaram o quê?
furiosos e rangeram os dentes contra ele. Estevão, porém, cheio do quê? Do Espírito Santo. Por quê? Porque ele tinha um encontro com Deus. Então, ele, porém, cheio do Espírito Santo, levantou os olhos para o céu e viu a glória de Deus. E Jesus em pé, à direita de Deus, então disse: vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé, à direita de Deus. O maior encontro de Estevão foi perto da morte. Olha que forte isso. E eu acredito mesmo, porque eu já ouvi muitos relatos de pessoas que próximo da morte viram o Senhor. Eu me lembro uma vez que eu fui fazer uma visita para uma jovem, tinha 16 anos de idade, estava para falecer. E nós ali, lá do leito dela, ela falou assim: ele está vindo me buscar. Ela via literalmente o céu aberto, uma menina de Deus, uma menina preciosa, tinha 16 anos. Ela viu o céu aberto e ela falou assim: ele está vindo, ele está vindo. E eu me lembro que, quando encerrou ali o respiro dela, nós estávamos de mão dada com ela, e ela, literalmente, aquele semblante de paz, e ela literalmente via o Senhor. Foi o encontro que ela teve com Deus naquele momento. Então, ele diz aqui: veja o céu aberto e o Filho do Homem em pé à direita de Deus. Eles, porém, taparam os ouvidos e, dando fortes gritos, lançaram-se todos contra ele, arrastando-o para fora da cidade, e começaram a apedrejá-lo. As testemunhas deixaram os mantos dele aos pés de um jovem chamado Saulo, que vocês vão ver daqui a pouco também. Esse homem teve uma experiência com Deus. Então, enquanto apedrejavam Estevão, esse orava: o Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então caiu de joelhos e bradou: Senhor, não os considerem culpados desse pecado. Tendo dito isso, adormeceu. Esse foi o momento em que Paulo recebeu ali, consciente ou inconscientemente, o perdão dele, para que ele fosse também alcançado. Porque o perdão de Estevão aqui foi liberado para alcançar a Paulo. Então, deixa eu dar uma dica para você: quando você libera perdão para alguém da sua família, pode esperar que esse vai ser o próximo a ser alcançado. Eu vou repetir: quando você libera perdão para alguém da sua família, ou seja, quem for, que você está retendo no seu coração, acredite, a partir daí começa a experiência de conversão dessa pessoa. Tem pessoas que estão só esperando e precisando do seu perdão. A hora que você liberar perdão, vai começar um processo de transformação gigantesco. É tipo assim, só para você imaginar, para trazer nos dias de hoje. Quando você libera perdão, você coloca um X nas costas da pessoa. E aí Jesus está entendendo que aquele ali é um alvo. Amém? Como eu creio que está acontecendo na história de muitas pessoas nesses dias, que Deus está trabalhando. Amém? Se tem alguém para você liberar perdão, libere. Porque a partir do momento que você libera perdão, você fica livre e aquela pessoa também. Estevão sabia que aquele momento era o momento de liberar perdão para aquelas pessoas, porque ele viu o Senhor. Então a mágoa, o ressentimento, a angústia não tomou conta do coração dele, porque aquele momento era o momento de encontro dele com Deus. Faz sentido isso? Todos nós precisamos ter um encontro com Deus. Amém, queridos? Então, aí vem um homem chamado Saulo, que estava ali consentindo a morte de Estevão. Então Paulo viu tudo aquilo, só que ele não sabia que tinha um X nas costas dele. Amém? A partir daquele momento tinha um X nas costas dele, e ele era o próximo a ter uma experiência com Deus. E esse encontro com Deus, presta atenção nisso que é importante. Esse encontro com Deus tira você da zona de conforto. Esse encontro com Deus leva você a um confronto direto com esse mundo. Esse encontro com Deus leva a gente a rever valores, princípios e tantas outras coisas. Esse encontro com Deus, nós não somos mais as mesmas pessoas. Amém?
Acredite, o encontro com Deus faz toda a diferença. E é isso que nós precisamos ter, é o encontro com Deus. É individual, é pessoal, é íntimo. Toma isso para o seu coração, porque é muito importante. Então, caminhando aqui, vamos para a experiência que nosso querido Paulo teve. Lá em Atos, capítulo 9, dá uma olhadinha, por favor. Depois vamos orar aqui hoje, irmãos. Porque eu creio que Deus vai nos levar a esse caminho de experiência com Ele. Amém. Eu creio nisso. Em nome de Jesus. Então, Atos capítulo 9 diz assim: enquanto isso, Saulo ainda respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor. Dirigindo-se ao sumo sacerdote, pediu-lhes carta para a sinagoga de Damasco, de maneira que, caso encontrasse ali homens ou mulheres que pertencessem ao caminho, como era conhecido os cristãos, né, que faziam parte de um caminho. Então, assim que eles eram reconhecidos. E levasse presos para Jerusalém. Na sua viagem, enquanto se aproximava de Damasco, de repente, brilhou ao redor dele uma luz que vinha do céu. Esse é o encontro que Paulo teve. Quando foi? De repente. A minha oração para a minha vida e para a sua vida é que, de repente, você tenha um encontro com Ele. Quando? De repente. Você esteja dormindo lá na sua casa, para ficar mais moderno nos dias de hoje, e o anjo vem lá e puxa a sua coberta e você cai da cama. Aí você vai lembrar de mim hoje. Fala assim, de repente eu caí da cama. Era para ter um encontro com Deus. Amém? Porque, meu irmão, eu não sei você, mas eu estou inconformado com a minha vida cristã. Eu preciso do encontro. Quando é que precisa do encontro? Nós precisamos fazer alguma coisa para esse encontro acontecer. Amém? Muitos irmãos foram para o encontro Vida Vitoriosa e tiveram experiências indizíveis na visitação que o Pai liberou. Mas eu queria desafiar o seu coração a não se conformar com o estilo de vida que você está tendo hoje. Eu não te conheço, não sei o que você faz, não sei se você vai devocional, se não vai devocional, se você ora. Não estou dizendo isso. Se você faz tudo isso, glória a Deus. Mas algo sobrenatural precisa acontecer. Amém? Porque o Senhor quer se manifestar na sua vida e através da sua vida, no nome de Jesus. Então, aproximando de Damasco, de repente, brilhou ao redor dele uma luz que vinha do céu, e ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia. Tem momentos, vai ser tão forte, que Deus vai te levar a uma experiência que pode ser, não é todo mundo, mas pode ser que às vezes você vai ter que cair mesmo. Paulo caiu do cavalo. Pode ser que na expressão do dia de hoje, nós também precisamos cair do cavalo também, para ver se a gente desperta. Eu falei da cama, né, que é mais baixo. Mas, com certeza, algo precisa acontecer para que tenhamos uma experiência mais profunda com Deus. Amém? Então, diga para o seu irmão, com todo amor, carinho e respeito, você vai cair do cavalo. Que boa mensagem é essa, né? Qual a mensagem? O homem que caiu do cavalo. Meu Deus. Faz sentido para você? Faz sentido? Então, espere, porque nesses dias eu sei que o Pai vai falar ainda mais ao seu coração de uma maneira sobrenatural. Amém? E ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Olha só. Aí ele diz: quem é tu, Senhor? É interessante que Paulo imediatamente reconheceu o senhorio de Cristo. E ele podia falar qualquer coisa, mas ele pergunta: quem és tu, Senhor? E ele respondeu: eu sou Jesus, a quem você persegue.
Amém? Nós precisamos ter uma experiência com Jesus. Essa experiência vai mudar a nossa história, irmãos. Essa experiência vai mudar a nossa vida. Eu não sei ainda a totalidade dessa experiência, mas nós vamos ter em breve isso. Mas esses dias nós oramos por uma pessoa por chamada de vídeo. E essa pessoa foi visitada pela presença de Deus. Eu não sei ainda a totalidade, eu sei que algo sobrenatural aconteceu e veio uma cura extraordinária. Essa pessoa foi tomada pela presença de Deus, ela dormiu às 9 da noite e só foi acordar às 6 da manhã. Foi incrível. Estávamos numa chamada de vídeo e eu saí da chamada de vídeo, aí no meu celular ficava pendente a chamada de vídeo. Eu voltava, a pessoa estava apagada ainda. Eu saía, eu sei que nós conseguimos monitorar até as 2 da manhã, depois a bateria da pessoa acabou. E sabemos que ela se levantou no dia seguinte, totalmente curada, para a glória de Jesus. Algo sobrenatural aconteceu. É um encontro com Deus. E nós precisamos estar dispostos a ter esse encontro com Deus. E Deus faz do jeito que Ele quer. Amém? Não dá para colocar formato. O que tem que fazer, a única coisa que precisa acontecer é: eu preciso ter um encontro com Deus. É o que está fora do meu coração. Hoje eu fui despertado com isso, porque eu sei que Ele quer liberar algo sobrenatural sobre a minha vida e eu preciso desse encontro. Amém? O que Ele vai fazer daqui para frente eu não sei, eu só sei que eu vou em busca desse encontro mais profundo. Se vai vir uma luz, se vai vir um raio, eu não sei. Para alguns vai ter que ser raio mesmo, porque a pessoa, o irmão, chega com o cabelo todo arrepiado. O que foi, irmão? Caiu um raio na minha cabeça. O Senhor falou tanto desse encontro com Deus, olha a minha cabeça como é que está agora. Eu falei, então, glória a Deus. Amém? Acredite. Deus quer nos levar a uma experiência do encontro com Ele. Peço que o Espírito Santo revele isso ao seu coração de uma maneira sobrenatural, porque Ele quer usar a sua vida de uma maneira poderosa. Amém? Então, caminhando aqui, eu sou Jesus a quem você persegue. Levante-se, entre na cidade, alguém lhe dirá o que você deve fazer. Homens que viajavam com Saulo pararam emudecidos, ouviram a voz, mas não viram ninguém. Saulo levantou-se do chão, abrindo os olhos, não conseguia ver nada, de modo que os homens o levaram pela mão até Damasco. Pode ser que o Pai vai literalmente levar você a uma experiência que será tão forte que as pessoas ao seu redor não vão entender. Não vão entender. Que quando algo sobrenatural acontece na nossa vida, quem está ao nosso redor não entende. Eu me lembro o dia que foi a primeira visitação na minha vida, os meus amigos falavam assim, o Cri ficou louco. Que Cri era o meu apelido, né? O Cri ficou louco. Isso correu no bairro, vocês têm uma ideia. No bairro, os amigos iam de casa em casa que não tinha... Imagina se fosse na época do WhatsApp, ia ser muito legal a brincadeira. Mas não tinha. Tinha um amigo meu que ele foi o porta-voz. Chamava Pasteur, já está na glória. Ele ia na casa das pessoas. Gente, o Cri ficou louco. Mas como assim? O Cri ficou louco. A Sueli e o Edmir, que eram amigos meus na época, falaram, imagina, que isso? Eu não acredito que o Cri se converteu. Aí eu fui na casa dele, porque eles não acreditavam, fui lá testemunhar, os dois entregaram a vida para Jesus, e hoje são pastores ali na Zona Norte, para a glória de Jesus. E vários amigos, nós temos netos, bisnetos na fé, de pessoas que não acreditavam no que Deus tinha feito na nossa vida. As pessoas não vão acreditar, mesmo você já estando na igreja, se você tiver esse encontro mais profundo com Deus. Amém? Porque sermos visitados por Deus muda alguma coisa. Alguma coisa muda. Amém? Não aceite, não se permita ficar do mesmo jeito. Busque
uma experiência mais profunda com Deus. Amém? E onde que você se encontra, pastor? É no secreto. Onde que é? No secreto. Você pode ficar em pé comigo, por favor?